A paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal é gravado na Assembleia de Deus, da Congregação da Boa Esperança, aqui em Parnamirim, RN Natal. Ele é pastor pelo pastor Assis. Nós vamos comentar a lição de número 11. Já estamos terminando. Olha que maravilha, terminando esse segundo trimestre tão abençoado, tão maravilhoso. Antes da gente comentar a lição, eu peço que você se inscreva no canal, curta a aula, comente. Quando você dá um joinha aí pra gente, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim ele vai passando, vai propagando mais. E assim essa aula ela vai chegar aos quatro cantos da terra, que é o intuito do canal. Vamos comentar a lição número 11, que tem como tema Jacó de enganador a homem de honra. O textual que eu digo que é a primeira base da lição, a primeira base, é que sustenta a aula, a lição. Está lá em Gênesis capítulo 32, versículo 28, que nos diz assim: Então disse, não se chamará mais o teu nome de Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. A verdade prática nos diz assim: somente Deus pode transformar o caráter e a vida do ser humano. Não existe outra pessoa para mudar o caráter a não ser Deus, com a sua infinita misericórdia. A segunda base da lição você vai encontrar lá em Gênesis, capítulo 32, do versículo 22 ao versículo 31. Leia com seus alunos, é de suma importância que vai dar base à lição. Vamos já agora entrar na introdução da lição, uma pequena parte da introdução, que nos diz assim que Jacó cresceu em uma família marcada por favoritismo e conflito. Isaac amava Esaú e Rebeca a Jacó. Olha só que Jacó já cresceu em uma família problemática, já tinha favoritismo. E nesse ambiente, ele aprendeu a enganar para alcançar os seus objetivos, o que ele tinha em mente, o que ele necessitava, o que ele precisava. Então, ele já aprendeu de cara a como lidar com a situação. Contudo, ao fugir da casa, começou o processo de transformação que Deus realizaria em sua vida. Esse processo, irmão, só acontece quando o homem dá lugar a Deus. Quando ele quer mesmo nascer de novo, ele quer mudar. Então ele tem que deixar Deus agir no seu coração. O homem que enganou passou a ser enganado. E nas lutas e dores foi sendo moldado pelo Senhor. Se tem uma coisa que muda o homem, é o sofrimento, é as lutas, é as dificuldade da vida. E Jacó passou por tudo essas lutas. Ele estava sendo moldado à imagem de Cristo Jesus. E nessa lição a gente vai ver, vamos aprender como Deus mudou o seu caráter e fez dele um homem de honra, mostrando que só o Senhor, olha, só o Senhor pode transformar a vida do homem. Não existe outro meio, outro caminho a não ser o Senhor. Ele pode mudar o homem, não é isso, professor Eduardo? É verdade, professor Salomão, paz do Senhor a todos. E agora nós damos entrada aqui aos tópicos dessa nossa lição de número 11. E o primeiro tópico tem por título A Família de Jacó. Primeiro subtópico, um encontro especial. E aqui nesse subtópico vai falar sobre o encontro que Jacó teve com Raquel. Ele sai ali da sua terra, vai até ali a terra de sua pretendente, de Raquel, ali em Padã Arã, e lá ele chega até o poço e tem ali o encontro com Raquel, que ela era pastora de ovelhas. A gente vai ver lá em Gênesis, capítulo 29, versículo de número 10, esse encontro. E que Raquel, ela era a filha mais nova de Labão, e tornou-se o grande amor de Jacó. A Labão, que era tio de Jacó, então ele foi até lá para encontrar com a sua pretendente. E tendo esse encontro, Jacó fez um acordo ali com Labão para que ele trabalhasse 7 anos
para que pudesse receber a filha de Labão, a Raquel, como sua esposa, né? Porque era cultura naquela época que o marido entregasse o dote para receber a sua esposa, e esse dote era dado antes do casamento, né? E aí o Jacó ele vai trabalhar esses 7 anos, porque Jacó não tinha dinheiro, e o acordo foi fechado entre eles. Só que após esses 7 anos de trabalho, né, a história que todos nós conhecemos, Labão engana a Jacó e coloca ali em sua tenda a sua filha mais velha, Léia, no lugar de Raquel. E ali Jacó passa ali a noite com Léia, e no outro dia ele vai descobrir que foi enganado, né? E aí depois ele vai falar com Labão que foi enganado, e aí Labão faz outro acordo com Jacó, que ele trabalhasse mais 7 anos para que pudesse receber a Raquel como sua esposa, né? Mas aí tem um detalhe muito importante que muita gente fala, que Jacó trabalhou 14 anos para poder se casar com Raquel, mas está escrito, né, que no capítulo 29, versículo 27 e versículo 28, que o acordo para casar com Raquel era que após uma semana, a primeira semana da primeira esposa, né, no caso de Léia, após a semana desta primeira esposa, então daria também a outra, a Raquel. Então, uma semana depois do casamento, ele já recebeu a Raquel como a sua esposa. E depois de receber a Raquel como sua esposa, ele trabalhou mais 7 anos. Vai, professor. É verdade, professor Eduardo. Pegando aqui um gancho, né? Você já deu um spoilerzinho na frente aqui, mas é maravilha, né? Porque... Não, mas é bom, porque a gente vê que Jacó era o que enganava. Sim. Ele que enganava. O segundo ponto vai nos dizer que o enganador é enganado. Olha só como... por isso que a gente diz que a Bíblia diz, né, que o que o homem planta, ele vai colher. Não sei quando correr. Ceifará. É a lei da semeadura. Por isso que o segundo ponto diz, o enganador é enganado. Jacó escolheu aquilo que ele havia semeado. Quer dizer, ele colheu aquilo que havia semeado. Olha só. A mentira e engano. Ele plantou a mentira e o engano, então veio para ele. Porque tudo que a gente faz de mal nesse mundo volta para a gente. Não se engane com isso, não. É a lei da semeadura. Deus nos perdoou, mas também nos disciplina. O princípio espiritual do Senhor permanece, é o mesmo, é o princípio espiritual. Não erreis. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Não tem como fugir dessa lei da semeadura, porque é determinada por Deus. Não tem como fugir. Talvez esse triste acontecimento ser enrolado pelo próprio tio tenha feito Jacó refletir a respeito de seus atos e do mal que causara quando enganou seu pai e o seu irmão. Olha só como voltou. Quer dizer, olha o tema, de enganador a enganado. A lei era a filha mais velha de Labão e ele não teve escrúpulo em usá-la para enganar Jacó. O amor de Jacó por Raquel era grande e o seu trabalho era lucrativo para Labão. Jacó não desistiu de sua amada, trabalhou pesado por 7 anos por ela, trabalhou 7 anos a mais por ela. Ele não desistiu. Aprendemos que o amor não desiste com facilidade. Quem ama não desiste com facilidade. Que mensagem aprendemos nesse subtópico? O enganador é enganado. Aprendemos que cuidado com a lei da semeadura. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. É verdade. E o terceiro subtópico tem por título Muitos Filhos, né? E aí a gente vai ver que a poligamia era algo comum, né? O nosso comentarista aqui, o professor pastor Elinaldo, ele cita muito bem a respeito
desse fato, né? Então era algo comum naquele tempo. No entanto, contrariava e continua contrariando o propósito de Deus para o ser humano. O casamento monogâmico, hétero, um homem e uma mulher. Foi isso que Deus fez, né? Na Nova Aliança, Jesus Cristo ele é questionado lá em Marcos capítulo 10, no versículo 4 ao 9, quando chegam para eles, para Jesus, e questionando a ele sobre escrever a carta de divórcio, repudiar a mulher, né? E Jesus vai falar, né, no versículo de número 6, a partir do versículo número 6, vai falar: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Ele está falando as suas mulheres, né? A gente vê aí singular, né? O singular. E serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, esse foi, no princípio, foi assim que Deus criou as coisas, né? Que deveriam ser. A gente vai ver com o passar do tempo, né, a depravação da humanidade, ali no início de todas as coisas, no livro de Gênesis, antes do grande dilúvio, as pessoas começando nesse período a casar com mais de uma esposa, né, mais de uma mulher, mas não foi assim que Deus fez. Então a poligamia, o casamento de um homem com mais de uma mulher, trouxe várias consequências a várias famílias na própria Bíblia Sagrada. E na família de Jacó também não foi diferente. A gente vê aí um conflito entre as duas esposas dele, que eram duas irmãs, né? E vê quem dava mais filhos. E aí a Léia parou de gerar, já colocou a sua serva para gerar filhos também ao seu marido Jacó. Da mesma forma, Raquel ali não conseguia gerar, colocou a sua serva também para gerar filhos, né? Mas no final Deus abre a madre de Raquel, e Raquel também concede a Jacó 2 filhos, totalizando ali os filhos de Jacó, né, com suas esposas e as servas, 11 filhos. E aí, desses 11 filhos, o José ele vai dividir, né, a sua bênção ali entre seus 2 filhos, Efraim e Manassés, né? E aí é formada as 12 tribos de Israel. Então, muitos filhos que vieram a partir de Jacó, né, passam a ser as 12 tribos de Israel até os dias de hoje, né? 4 esposas, né? 4 esposas aí. 2 esposas e 2 servas. E 2 servas. Mas na soma fazia a esposa também. Por isso que das 4 nasceu a 12 filhos e representaria as 12 tribos de Israel. Maravilha! Chegamos ao nosso segundo tópico da lição, que tem como tema: Jacó deseja retornar à sua terra. Jacó, o primeiro ponto do segundo, Jacó almeja retornar para a sua casa. Aqui Jacó, ele sente a vontade de voltar para a sua casa. Depois de trabalhar vários anos para seu tio Labão, Jacó sentiu o desejo de retornar à sua terra logo após Raquel dar à luz a José. Ele sentiu vontade de voltar para casa. Mas olha só que ele pediu para seu tio que o liberasse, para ele voltar, juntamente com a sua esposa, pois que ele trabalhou durante anos para Labão, seu tio. Ele tinha esse desejo, ele bateu o desejo no seu coração de voltar para casa. Mas o trabalho de Jacó era lucrativo para Labão. Tudo indica que a saída de Jacó de sua casa não seria tão fácil. Por quê? Porque Jacó era abençoado por Deus. Aonde ele tocava, botava a mão, havia prosperidade e bênção dos céus. Então Jacó, quando ele trabalhou para Labão, só a fortuna dele crescia. Foi crescendo e ele viu isso. Então, ele diz aqui o texto: Labão pede a Jacó que continue servindo e faz uma nova proposta ao genro, mas estava vendo que seus bens aumentaram
com a bênção de Deus sobre o trabalho de Jacó. No versículo 27 fala muito bem sobre isso. Então, esse desejo de Jacó voltar para a sua terra bateu no seu coração. Mas aí entrou um empecilho. O seu tio não deixou. Ele faz um novo acordo, que é o que vem agora no segundo ponto, com o professor Eduardo. Amém. O segundo ponto tem por título o acordo entre Labão e Jacó. Como o nosso professor Salomão falou aqui, Jacó sentiu no seu coração o desejo de voltar para a sua terra. E aí Labão ele chega até Jacó e propõe um novo acordo, porque ele via que através de Jacó, após a chegada de Jacó, as bênçãos estavam sobre Jacó e também estava sobre a sua casa, a casa de Labão. E Labão ele não queria, porque ele sabia que Jacó tinha trazido a bênção sobre a sua casa, sobre a sua terra, a sua família. E ali ele entende tanto isso, que a bênção do Senhor é sobre Jacó, ele chega para Jacó e fala: me fala qual é o salário que você quer que eu vou te dar. Que maravilha. O valor que você quiser eu vou pagar para você. E aí Jacó faz um acordo com ele, e ali nesse acordo ele define que, determina que todos os animais salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que era malhado e salpicado entre as cabras, seriam dele. Então, Labão foi e aceitou a proposta, dizendo, tomara que seja conforme a tua palavra. E aí, a bênção do Senhor era sobre Jacó. E quando ele separou isso, colocou esse propósito, esse acordo no coração deles, então Deus abençoou grandemente a Jacó. E aí tudo aquilo que foi proposto estava crescendo, estava chegando em abundância e abençoando o seu servo Jacó. Mas na frente Labão vai querer trocar. Não, o negócio está melhor para você, então vamos trocar. Agora o que for diferente disso aí vai ser seu, e o salpicado malhado vai ser meu. E aí Deus abençoava Jacó e aí deixava que acontecesse exatamente como eles tinham proposto, e Jacó continuava sendo abençoado. Então esse foi o acordo feito entre Labão e Jacó. É verdade. E no terceiro ponto, Deus manda Jacó retornar à casa de seus pais. É o terceiro ponto, tema. Ele diz aqui que o Senhor prosperou o trabalho das mãos de Jacó. Como eu já falei no primeiro ponto, onde Jacó colocava a mão, era prosperidade, só crescia. E ele cresceu abundantemente, teve muitos rebanhos, servos, servas, camelos e jumentos. Mas aonde há a prosperidade dos servos do Senhor também, a primeira coisa que aparece, não demorou muito, e os invejosos levantaram-se contra ele. Os filhos do seu tio disseram, está lá em Gênesis capítulo 31, versículo 1, que diz assim: Jacó tem tomado tudo o que era do nosso pai, e do que era do nosso pai fez ele toda esta glória. A inveja já bateu ali nos filhos do seu tio. Então, ele diz aqui, uma acusação mentirosa, carregada de inveja e maldade. Mas, olha, não só foi só os filhos do seu tio que tiveram inveja. Seu tio, de igual modo, demonstrava grande insatisfação contra ele. Sabe o que acontece aqui, irmãos? A gente vê quando Deus quer modificar o quadro. A vontade de Deus era que Jacó voltasse para a sua família. E através do acordo que ele fez com seu tio, essa vontade de Deus foi impedida. Ele não voltou, ficou ainda lá. Aí Deus disse, as circunstâncias foi mudando. Até o ponto do seu tio já dizer, olha, já não dá mais para vivermos debaixo do mesmo teto. E o ambiente tornou-se contrário a Jacó, mas Deus, que tudo vê e é justo, interveio na situação. Lá em Gênesis 31, versículo 3, diz assim: o Senhor falou a Jacó, torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Que mensagem maravilhosa, irmãos. Quando Deus diz,
torna a terra, vai para um lugar e ele termina a frase dizendo: eu serei contigo, não tenha medo, vá, siga a ordem do Senhor. Porque quando ele disser que será com você, ele nunca vai te abandonar. Aqui foi a ordem de Deus para Jacó. Certo dia, quando o sogro afastou-se para tosquiar a ovelha, Jacó fugiu de Labão com suas mulheres e seus filhos. Jacó aproveitou que o seu tio se afastou para tosquiar as ovelhas. Jacó simplesmente pegou as suas tralhas, os seus bens, a sua esposa e voltou para a terra dos seus pais. Mas aqui o ponto-chave desse terceiro ponto é que Deus manda Jacó retornar à casa de seus pais e ele simplesmente obedeceu a ordem do Senhor. Amém. E agora entrando no terceiro e último tópico, tem por título Jacó no Val de Jaboque. E o primeiro subtópico é a angústia e o medo de Jacó. Então, nós vamos ver que nesse último tópico, né, vai falar sobre o medo de Jacó, a angústia de Jacó. Será que Jacó tinha motivo para ter medo, para ter angústia? Tinha, né? Porque quem leva uma vida, né, enganando as pessoas, uma vida fazendo coisas que não agradam a Deus, aquilo que ela planta, isso ela ceifará, né? Como o nosso professor Salomão já bem comentou aqui. E no momento que ele estava voltando para casa, ele sabia que o irmão dele estaria pelo caminho, né? E ele encontraria mais uma vez o seu irmão, aquele que ele enganou, né, para tomar a sua primogenitura, né? Enganou ali o seu pai Isaac e recebeu a bênção da primogenitura do seu irmão. E aí ele ficou muito angustiado, principalmente quando ele soube que o seu irmão estava indo ao seu encontro. Né? E ele não estava indo sozinho, ele estava indo com mais 400 homens, né? Estava indo com um pequeno exército ali para encontrar o seu irmão. Então, realmente, ele tinha motivo, sim, de ficar com medo, de ficar angustiado. Né? Mas aí, ele, com todo cuidado, ele ainda parou para pensar a situação que ele estava ali vivenciando e dividiu ali o seu grupo em dois grupos. Né? Porque se o primeiro grupo ali fosse atacado, ele dividiu ali a sua família nesses grupos. E se o primeiro grupo fosse atacado, o segundo grupo conseguiria fugir. E assim ele manteria, né, pelo menos parte da sua família aí protegida. E assim Deus concedeu esse entendimento, essa estratégia para Jacó. Então ele, né, como sacerdote do lar, da sua família, ele pensou proteger a sua família, né? Mesmo sendo um homem com um histórico aí de enganador, mas a mão de Deus estava sobre ele, Deus já tinha um plano na vida de Jacó, né? E a gente vai falar sobre isso aí nos próximos tópicos. O segundo ponto do terceiro tópico diz assim: Jacó ficou só e lutou com um anjo. Ele fala aqui, naquela noite, após a sua família passar adiante, ele ficou só. E certamente para orar a Deus e buscar o seu socorro. Bem provavelmente que ele fez isso. Ficou só para orar ao Senhor, pedir a Deus a sua proteção. Então lhe apareceu um homem, um anjo, que lhe apareceu, que lutou com ele até romper do dia. A luta de Jacó com o anjo durou toda a noite. Há momentos em que uma oração sincera basta para que Deus responda. Mas há situações que exigem perseverança, orar, interceder e jejuar, mesmo sem a resposta imediata de Deus, mas precisamos estar perseverante, continuar na presença do Senhor, que no momento certo Ele vai responder. Nessa hora devemos agir com Jacó, que lutou em fé e declarou: não te deixarei ir se não me abençoares. Lá em Gênesis capítulo 32, versículo 29. Vemos aqui perseverança e consistência. Ele perseverou, ele ficou até o final, ele não largou ali da bênção, ficou
perseverando e pedindo a Deus as bênçãos, até que a sua resposta seja atendida. Glória a Deus. E o terceiro e último subtópico, fala que Jacó ele é transformado. Então, após a luta, o encontro de Jacó com o anjo ali no Val de Jaboque, a gente vai ver que ele não foi o mesmo homem. Porque todo aquele que tem um encontro com Deus, todo aquele que entra verdadeiramente na presença de Deus, ele jamais sai da mesma maneira que ele entrou. E Jacó, ele entrou, ele viu ali a oportunidade diante do anjo do Senhor, a oportunidade de se chegar a Deus, de entrar na presença de Deus, de pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. E ele reconheceu que ele precisava disso. Jacó, ele entrou nessa luta como um homem que estava angustiado, um homem que estava com medo, um homem que era conhecido como enganador. Mas após Jacó entrar na presença de Deus, após Jacó lutar com o anjo, perseverar ali durante toda a noite, a gente vai ver que Jacó ele tem a sua vida totalmente transformada. Então Jacó, ele vai, nesse momento, após perseverar na luta, ele vai ter o seu nome mudado, não vai se chamar mais Jacó, vai se chamar Israel. A gente vai ver que ele foi abençoado pelo Senhor e toda aquela angústia, todo aquele medo que Jacó sentia, ele já não existia mais dentro de Jacó. Então aquele que entra na presença de Deus, ele jamais sai da mesma maneira. E assim foi com Jacó, e Jacó teve a sua vida verdadeiramente transformada. É verdade, chegamos à conclusão da lição. A conclusão nos diz assim, que Jacó teve muitos momentos difíceis em sua vida. Muitas lutas, muitas problemas contrários que vieram contra a sua vida. No entanto, um dos piores momentos da sua vida foi quando ele enganou seu pai. Ele enganou seu pai e Esaú prometeu matá-lo. E ele teve que fugir, indo morar com seu tio Labão. Na casa do seu tio, trabalhou muito, foi uma das lutas deles, e foi enganado e invejado. Então o Senhor colocou em seu coração o desejo de retornar à sua terra. Mas a saída da casa do seu tio não foi nada fácil, foi também por muitas lutas. Nem foi fácil o encontro com seu irmão Esaú, não foi fácil mesmo. Em seu retorno para casa, ele lutou com o anjo e teve seu nome mudado de Jacó. Em Peniel declarou: "E vi Deus face a face, e o seu encontro com o Senhor salvou-lhe a vida e trouxe uma grande transformação de dentro para fora." Que essa é a transformação autêntica. A pessoa nasce, é transformada de dentro para fora. As pessoas veem. A Bíblia diz que pelos seus frutos a pessoa é reconhecida, se conhece ele. Então, foi isso que aconteceu na vida de Jacó. Foi transformado. E eu espero que essa mensagem possa ficar no seu coração e trazer transformação de vida, para que você possa procurar uma igreja próxima da sua casa, se entregar para o Senhor e saber que o seu nome está escrito no livro da vida. Como Jacó teve sua vida transformada, eu espero que essa transformação venha para a sua vida também. Amém, né, irmão Eduardo? Concluindo essa aula, já te convido para a próxima aula, se assim Deus permitir. Amém. Deus abençoe a todos. Vocês possam compartilhar, se inscrever no nosso canal e propagar o Evangelho do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Deus abençoe a todos.